Ishk levavô, Ishak levavô a todos. Chegamos, caríssimos irmãos, à nossa liturgia diária do dia 15/4, nessa terceira semana da Páscoa. Hoje, os textos que vão nos iluminar é Atos dos Apóstolos 6, do 8 ao 15, o Salmo 118 e o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículo de 22 a 29. A mentira, ela nunca apagará a verdade do Evangelho. Nós temos hoje no texto de Atos dos Apóstolos, Estevão sendo então, pelos poderes religiosos de sua época, colocado em xeque em sua palavra, ou a palavra de Jesus Cristo sendo rechaçada por todos aqueles que não creem que Jesus realmente é o Senhor e o Salvador de toda a humanidade. O interessante do texto de Atos dos Apóstolos é que vai dizer que enquanto eles acusam Estevão, este tinha o rosto como de um anjo. E aqui é preciso salientar que o anjo, ele é o mensageiro de Deus. O anjo é aquele que está diante de Deus e vive essa condição profundamente de intimidade com o Senhor. Assim nós podemos ver no diácono Estevão uma condição maravilhosa de configuração total com aqueles que têm e foram criados em Deus para anunciar a vontade do Senhor. O seu rosto era como de um anjo. Vejamos aqui, a mentira não consegue apagar isso. A mentira não consegue tirar os escolhidos de Deus de sua missão e nem sequer conseguem, podemos dizer assim, transformar o seu rosto em algo horrendo, horroroso. Mas, diante da mentira, a verdade ela permanece intacta. Já o salmista vai nos ensinar: os poderosos me condenam. O que me importa é o julgamento do Senhor. Vejamos então que, diante dos caminhos de Deus, diante dessa caminhada nesta terra aqui, na vida em Cristo Jesus, não importa a condenação dos poderosos. Não importa se os poderosos não entendem os planos de Deus, e nem sequer o próprio Deus. Importante é a condenação, é o julgamento do Senhor. Este, para nós, deve ser levado em conta. Então o salmista conclui: afastai-me da mentira e dai-me a vossa lei, isto é, a vossa palavra. Nós que usamos as lentes do cristianismo, devemos entender que esta lei aqui é a palavra encarnada chamada Jesus de Nazaré. Eu quero, nesta manhã, reforçar: afastai-me da mentira. Aquele que tem o rosto como de um anjo, aquele que é mensageiro de Deus, aquele que realmente carrega dentro de si os planos do Senhor, aquele que a todo momento, a todo dia, a todo instante está preocupado como fazer a vontade de Deus, este deve pedir sempre: Senhor, afastai dos meus lábios a mentira. Por quê? Porque a nossa humanidade é débil, porque a nossa humanidade é caída, porque a nossa humanidade é limitada. Caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor a palavra que é Jesus de Nazaré. Esta palavra que nos enche, nos dá força para continuar perseverantes, com a graça juvans, a graça da perseverança, continuar nos planos de Deus. Já no Santo Evangelho de hoje, João capítulo 6,
Iniciemos aqui uma reflexão a partir de uma pergunta. Por que seguimos Jesus de Nazaré? Por quê? Hoje o Evangelho vai nos dizer que as pessoas olharam para a barca dos discípulos e não viam Jesus. Eu já falei para vocês aqui na liturgia diária que a barca é o sinal da igreja. A igreja sem Jesus não é igreja. Não há igreja que não tenha o Cristo. Não há igreja que não tenha o mistério da encarnação. Não há igreja que não tenha a morte e a ressurreição de Jesus. Não há igreja que não tenha aqueles que possam olhar para o céu e perceber que ali existem homens e mulheres que foram configurados a Jesus e estão com ele no céu, chamados os santos. Não há igreja. Hoje o Evangelho diz que muitas barcas o povo viu se acumulando na beira do mar, mas nenhuma delas estava Jesus. Hoje em dia, nós vemos muitas e muitas barcas gritando: você quer conhecer a verdade? Venha para cá. Você quer realmente saber sobre a salvação? Venha para cá. A pergunta a se fazer é: onde está Jesus? Onde está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus nesses lugares? Essas barcas que se atracam por aqui, por acolá, essas barcas que se cotovelam, aqui está, é aqui, não é aqui, não é aqui, é aqui, nenhuma dessas tem a Santa Eucaristia. Nenhuma dessas tem um corpo, sangue, alma e a divindade, isto é, Jesus eucarístico. Muitos podem dizer, como já disseram, e dizem até hoje, aquela bolachinha que os católicos recebem na missa deles. Pois é, o desrespeito total ao corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, que aqui quero salientar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, concede à Igreja Católica Apostólica Romana a graça dos milagres eucarísticos, por exemplo. São milhares espalhados no mundo. A hóstia que sangra, o vinho que coagula, a hóstia que se torna um pedaço de carne como um lanciano, o vinho que está lá agora como sangue, onde a NASA pôde atestar uma carne que não apodrece, um sangue que não apodrece. Os milagres eucarísticos estão espalhados na Igreja Católica porque Jesus, Deus e o Espírito Santo, ele atesta, Deus Trino, atesta que é nesta igreja que está o corpo, sangue, alma e divindade. É nessa barca que está Jesus e não em outra. É nessa barca que tem o sacerdote. É nessa barca que tem a comunhão ininterrupta com o Papa, com Pedro até Francisco nos dias de hoje. É nessa barca que tem os 7 sacramentos. É nessa barca que tem Jesus. Então hoje, nós precisamos perceber que o alimento de vida eterna que o Senhor diz, que é o seu corpo, ele está na barca de Pedro. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. O que a Igreja Católica se propõe a dizer ao mundo é que ela continua como e nunca deixará de ser, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
ela continua sendo a igreja de Jesus de Nazaré. Não é um simbolismo, não é uma consubstanciação, mas é uma transubstanciação. É a substância, é o corpo e é o sangue de Cristo nas mãos do sacerdote. É a atualização do Calvário e da ressurreição por meio da Santa Missa. E em cada sacramento, isto se atualiza também, cada sacramento na sua dimensão teológica. Que nós possamos perceber Deus no linear da história, mostra essa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou contigo todos os dias na Santa Eucaristia e nos dá os milagres eucarísticos para que possamos atestar e perceber. Estamos na barca de Pedro com Jesus de Nazaré. Ishk levavô, Ishak levavô. Não deixe de se inscrever no nosso Instagram e no nosso YouTube. Deixe o seu like, passe à frente esta homilia. Deus o abençoe.